por causa da sua vida de atriz, tranquilo? Não, claro, tranquilo. Então vai começar, daqui a pouquinho no PIN eu começo. Estou esperando o PIN só. 1, 2, 3, PIN. Olá, pessoal do Projeto Ômega. Estamos aí para essa nossa sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. E vocês devem estar achando um pouquinho diferente, mas o dia hoje é para a gente pensar um pouquinho em como a questão de fé, né, que é o tema do nosso projeto deste bimestre, ele diz respeito à fé através da história. A fé e como que a fé foi se manifestando no decorrer da história. A gente está aí com a Greta, uma conhecida de vocês, né? Uma mulher multitarefa, multiconhecimento, é atriz, é estudante de nutrição, é estudante de filosofia, enfim, vocês já conhecem ela melhor do que eu, para ajudar nesse bate-papo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como a fé tem ajudado e atrapalhado a humanidade no decorrer da história e como ela se manifesta como um fenômeno humano. Então, é uma aula inicial ainda do projeto. Vocês só tiveram aulas na terça-feira, né, sobre a liderança da professora Sandra, e agora é o segundo round aí, né? Então, hoje, a coordenação do projeto é de minha responsabilidade. A Greta, muito generosamente, decidiu ajudar. E eu vou ter um bate-papo com ela aí de aproximadamente meia hora, que está sendo gravado, para vocês assistirem nessa aula do dia 30. E depois a gente vai ter algumas propostas, alguns exercícios, para vocês fazerem baseado nesse bate-papo. Recomendo que vocês prestem atenção. Greta, quer dar uma palavrinha para eles nesse começo? Fique à vontade. Queria dizer que é um prazer participar desse projeto de vocês e espero me divertir agora, professor, nessa discussão que a gente vai ter. É isso. A religião, como qualquer outro fenômeno, serve para a gente também dar algumas risadas, para a gente chorar, para a gente se emocionar, porque tudo que faz parte do ser humano é isso que acontece, né? Muito bem, gente. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho na etimologia da palavra religião, religiosidade. Vem da palavra religar, religar. Ou seja, quando a gente fala da palavra religião, o verbo do latim é religar, algo que estava desconectado e conectou, independente da fé ou da ausência de fé de cada um. Quando a gente fala do fenômeno religioso, tem a ver com conexão, tem a ver com alguém que se sente menos potente, menos poderoso, se ligar com algo que é mais potente, ou recusar que exista algo mais potente. Quando a gente fala de alguém que quer se ligar com algo que é mais potente, é alguém que se reconhece mais fraco e pede ajuda de alguém que é mais forte. Seja esta força masculina, feminina ou neutra, várias religiões, desde a antiguidade, consideram Deus ou deusa como um pai, como uma mãe, a Pachamama, no caso dos incas, né? Como o pai, né? No caso do cristianismo, como Alá, no caso do islamismo, como uma série de deuses, no caso do animismo, enfim. Ou no caso do ateísmo, fala assim, olha, eu não preciso de uma força maior, eu sou a força motora da minha vida, tá? Mas, enfim, sempre tem a ver com se religar a uma força ou recusar a existência dessa força maior. Mas a religião tem a ver com o verbo religar. O que te parece a etimologia dessa palavra, Greta? Faz sentido para você ou você acha que não tem muito a ver a origem dessa palavra? Foi uma palavra meio que forjada para doutrinar corpos e mentes, e espíritos neste caso?
Não, eu acho que faz total sentido e as palavras são muito potentes, né? E É existe isso. significado nelas. E essa imagem, ela é bastante religar, né? Não é religar a algo qualquer, é algo mais fraco se religando, se conectando com algo mais forte, né? Não é uma simples junção de Greta, eu conexão. não sei se foi a minha conexão. Travou, travou. Voltou. Voltou, voltou. Então, ai, caramba. Não, fui eu que perdi a conexão, viu, Greta? Ah, Mas é? agora, se você falou se conectar com algo mais forte, e aí Sim, manda né? ver. Não, é isso. Isso não é não é uma simples conexão, né? É uma conexão do mais fraco com o mais forte. Joia. Então, ó, vou continuar aqui os slides e vamos vendo se a conexão não atrapalha de vez, né? Mas acho que não. Vem sempre a pergunta: Deus criou o universo? E essa pergunta vem para crentes e ateus. Gente, quando eu utilizar a palavra crente aqui, não imagine crente só evangélico, protestante. Crente é alguém que crê em algo, né? E como no caso aqui é questão de fé, não imagine só. Vamos imaginar assim, crente em Deus, tá? Então, um crente é aquele que vai falar assim: olha, Deus criou o universo, sim. Um ateu vai falar assim: não, Deus não criou o universo. Mas um crente vai partir da premissa assim: sim, Deus criou o universo. Deus sempre existiu e ele criou o universo. Um ateu vai falar assim: por que eu preciso acreditar que um ser que sempre existiu criou o universo, ao invés de acreditar que o universo sempre existiu? Eu poupo tempo, eu acredito que o universo sempre existiu. Já um crente vai falar assim: não, não. O universo é muito perfeito para ter sempre existido. Ele precisa existir um ser mais perfeito que criou o universo. E este ser mais perfeito que sempre existiu, né? Muito bem. Tá bom. Então vamos partir da premissa de um crente. Este ser que sempre existiu criou o universo. Tá. Se esse ser que sempre existiu criou o universo, quem criou Deus? Vixe, Greta, tá fundindo o cérebro? É, quem veio antes, né? O ovo ou a Faz. galinha? Pois é. Quem criou Deus, então, hein? Ai, ai, ai. Dá uma confusão aí, né? Quem criou Deus? É a Aí grande é herança da lógico que uma humanidade. pessoa que acredita em Deus vai falar assim: não, Deus sempre existiu. Qual é a próxima pergunta que vem, hein, Greta? Sempre existiu? Sempre. Quando que Os, começa o sempre, hein? quando? Então, Sempre tempo. se Deus existe desde sempre, quando é que começou o sempre? Caramba, caramba! Você tem jeito de ter um infinito tatuado no pulso, não tem não, né, Greta? Nossa, não, dessa eu me safei quando era adolescente. Muito bem. Mas Ideia. muitas pessoas têm um infinito tatuado no pulso. Gente, pela filosofia, o infinito não tem começo e não tem fim. Agostinho, né, o Santo Agostinho para os católicos, ele vai falar assim: Deus não existe, ele é. Calma aí, professor, existir e ser é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa? Quando perguntavam para Agostinho, depois de algumas reflexões que nós vamos falar neste slide aqui, falou assim: Deus existe? Ele falou: não, não existe, ele é. Isso é a mesma coisa, professor? Ele falou: não, existir e ser são coisas diferentes. Se você me perguntar que Deus existe, eu vou falar: não, ele não existe. Ele é. Ele é na criação. Então, ele é, mas ele não existe. Porque para existir precisa ter uma criação. Ele não foi criado, mas ele é.
Ai, caramba, eu vou ficar louco até o final desse projeto. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Muito bem. Então, perguntas como essa têm acompanhado a humanidade ao longo da história. Ao longo da história, lógico, com graus diferentes de profundidade, essas perguntas têm acompanhado a humanidade. Este filósofo medieval tentou encontrar respostas racionais. Não racionais em si, mas o metrô vai passar com gente de bem. Não. O Agostinho, eu não sei o quanto vocês vão conseguir entender esta referência, tentou encontrar respostas. É que esse é o Agostinho Carrara, da Grande Família. Isso é da minha época. Ainda passa na Globoplay lá, alguns episódios, né? Mas este Agostinho, o bispo de Hipona, Santo Agostinho para os católicos. Gente, vocês sabem a diferença por que os católicos às vezes usam santo, às vezes usam São? Por exemplo, usa Santo Agostinho, mas usa São Tomás de Aquino? Não tem diferença nenhuma, tem diferença linguística. Quando o nome do sujeito começa com vogal, usa santo. Quando o nome do sujeito começa com consoante, usa São. Por exemplo, André, Ivo, Estevão, Ubaldo, são vogais, não são? Aí você usa santo. Agora, Caetano, Bernardo, Paulo, usa São. É só para não dar cacófato, sabe? Ficaria estranho falar São André, São Ivo, né? São Ubaldo. Aí, para não dar cacófato, você usa santo, se o nome do santo é com vogal. Se o nome do santo é com consoante, aí você usa São, né? Ficaria estranho falar Santo Paulo, Santo Pedro, né? Aí você fala São Pedro, né? Mas é a mesma coisa, santo e São é a mesma coisa, é só um recurso linguístico para evitar cacófato. Enfim, Santo Agostinho, ele é considerado um bispo aí da igreja, e ele falou assim, olha, eu vou entender Deus racionalmente. E aí, numa das reflexões, numa das pausas das reflexões, ele estava andando pela praia de Hipona, na Itália, e ele relata num livro chamado Confissões de Agostinho, ele era uma vida louca na época, antes de virar bispo, viu? Ele, quando jovem, tinha uma vida, ele relata nas confissões de sexo, drogas e rock and roll para a época, tá? Mas ele ia nas tabernas da Idade Média, bebia, mulherada. Aí depois ele falou assim, cansei. Eu preciso ter uma vida mais santa, né? E ele realmente teria se arrependido depois de ter tido vida louca e virado bispo da Igreja Católica, assim. Ele falou, na verdade, eu já tive mulheres de todas as... aí ele decidiu que, assim, olha, a felicidade estava em buscar a Deus. Enfim. E aí, ele andando pela praia, ele encontrou um menininho cavando um buraco e tentando guardar a água do mar no buraco. Ele perguntou, moleque, o que você está fazendo? Falou, eu vou guardar o mar nesse buraquinho que eu cavei. Aí ele soltou uma gargalhada, né? Falou, e você acha que o mar inteiro vai caber nesse buraquinho aí? O moleque respondeu para ele assim, falou, olha, se vai caber, não sei. Mas é mais fácil guardar o mar inteiro nesse buraco do que a ideia de Deus caber na sua cabeça. Você não está tentando guardar a ideia de Deus na sua cabeça? É mais fácil guardar o mar inteiro nesse buraco do que a ideia de Deus caber na sua cabeça. Falou que assim que ele ouviu aquilo, ele meio que fechou os olhos e depois de ter ficado um tempo parado, ele abriu os olhos e o menino não estava mais lá. O Agostinho, ele é ponderado nesse aspecto, ele relata que ele não sabe se aquilo foi imaginação, se foi alucinação, se foi só um sonho que ele deu uma dormida em pé de tanto tempo que ele estava sem dormir, ou se foi realmente um anjo que Deus enviou com uma mensagem para ele. Ele falou, eu decidi parar de pensar nisso, pode ter sido qualquer uma dessas coisas. Falou, mas eu sei que depois desse dia eu cheguei a algumas conclusões. E entre as conclusões que ele chegou, ele falou, olha, a razão só pode explicar o que é natural.
O que é da natureza, a razão pode explicar. Mas a religiosidade vai abordar temas para os quais não há resposta racional definida, né? Por exemplo, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, por que eu estou nesse mundo, isso não faz parte da natureza. Isso faz parte de algo que está acima da natureza. O que é natural está nesse nível. O que é sobre a natureza é sobrenatural. Falou, então a razão consegue explicar coisas que são da linha da razão. O que está acima da linha da razão é sobrenatural. Greta, você consegue imaginar algumas outras situações meio que são acima da linha da natureza, assim, que não é pela ciência que explica? Estou tentando lembrar algumas coisas aqui. Eu acho que é também uma das grandes dúvidas, né, que assombra a humanidade, né, o que acontece depois da morte. Acho que, pela razão, a gente não consegue responder. Ninguém voltou, de fato, para contar para a gente, né? Pois é. E, assim, e não dá para afirmar cientificamente se não existe nada, né? Porque, assim, cientificamente você pode falar, não existe nada. Não existe um equipamento que possa dizer que não existe nada, né? E também não existe um equipamento para dizer que existe, né? É algo que vai ter que ficar sobre a natureza. Não dá para naturalmente dizer que existe ou que não existe. Mesmo a existência de Deus. Nenhum cientista vai provar que Deus não existe. Mas nenhum cientista vai provar que Deus existe, né? Então, isso é algo que fica além da linha da natureza. Não dá para explicar por métodos humanos isso, né? Muito bem. Ou seja, existe alguma ação sobrenatural sobre a vida dos seres humanos? Eu não sei. As coisas que acontecem na sua vida, existe alguma força que interfere nessas questões? Ou não existe força nenhuma que interfere nessas ações? Quando você está atravessando a rua distraído e você quase é atropelado, mas você, por algum motivo, não é. Isso foi só sorte, só coincidência? Ou, tipo assim, teve alguma energia que te impediu de ser atropelado? Não sei. Quando você, por intuição, ia estar num lugar onde houve um tiroteio e você não esteve naquele lugar, houve alguma força ou foi só coincidência? Quando alguém ia pegar um avião que caiu e a pessoa não pegou o avião, aquilo foi só uma coincidência ou houve alguma força que agiu naquilo? Aí é lógico que vai ter pessoas que vão falar assim, e quando crianças que não têm culpa nenhuma morrem de fome? E quando uma criança é assassinada brutalmente sem ter culpa nenhuma? Também teve força sobrenatural nisso? Então, realmente são questões muito complicadas, né? Ai. Pode falar, Greta, eu vi que você se angustiou aí. É angustiante mesmo, né? Porque é muito reconfortante, dá muito conforto quando a gente pensa no lado bom, né, da força sobrenatural, mas aí quando a gente pensa por esse outro lado, que existem os dois lados da moeda, a gente repensa. E ressente, né? Às vezes a gente fica ressentido. Muito bem. As primeiras tentativas, e eu fiz questão de conversar com a Greta antes daqui do bate-papo, esta linha é apenas uma linha do tempo, tá, gente? Não significa que a gente está colocando numa linha de valores. Não significa assim, olha como esses daqui eram burrinhos, aí como foram ficando médios, e aí como ficaram inteligentes. Não, não é isso. Só estamos colocando na ordem de manifestação. Vamos supor que você super se identifique com o animismo. O animismo é muito bom para você, mesmo que ele tenha sido uma das primeiras formas de manifestação. Vamos supor que você, no ano de 2021, fala assim, olha, mesmo que tenha sido a primeira forma de manifestação religiosa, eu me identifico com essa forma de manifestação do sobrenatural. Ótimo. Não tem problema nenhum, tá? Para você, essa forma de manifestação do sobrenatural é algo que faz sentido, tá? As primeiras tentativas de entender o sobrenatural estavam ligadas às forças da natureza, principalmente na pré-história.
as questões do xamanismo, principalmente, mesmo as religiões ligadas ao Wicca, elas estão muito ligadas a isso, tá? Assim, olha, o vento é um deus, o furacão é um deus, o raio é um deus, a árvore é uma deusa, a terra é uma deusa, tá? A lua é uma deusa. Não é que existe o deus da lua, o deus do trovão, o deus do raio, não. Aquilo se manifestando é um deus, tá? Muito bem. Num segundo momento, as religiões da antiguidade, boa parte delas, tá? Vai ter o politeísmo, poli muitos, tel Deus, vai ter o deus do sol, vai ter o deus do trovão, vai ter o deus do mar, ou a deusa do mar, tá? Muito bem. E assim por diante. Vão ter várias divindades, como, por exemplo, entre os mesopotâmicos, tá? Só um exemplo aleatório, poderia pegar de vários outros povos. E aí, gente, muito curioso, né? Como até aqui no Brasil, a gente... Você ouve falar que os gregos tinham vários deuses, você ouve falar, os gregos tinham Poseidon, que era o deus dos mares, né? Aí, beleza, né? Você fala, nossa, que cultura linda. Fala, mas você acredita no deus dos mares? Não acredito, mas respeito, assim, acho que é muito bonito. Aí você ouve falar dos games, né? Ótimo. Aí, muitas vezes, você ouve falar que os africanos acreditavam em vários orixás. Sai para lá, macumbeiro, caramba. Quer dizer, os gregos terem vários deuses ligados às forças da natureza, você acha que é uma cultura linda e maravilhosa. Aí você ouve falar que os africanos tinham vários orixás, você já começa até a se benzer, assim, falar, não, por favor, né? Quer dizer, qual o problema, né? Assim, porque é loirinho de olho azul, beleza, porque é africano, aí já pega mal, assim, né? Porque tem os tambores, assim, tocando, né? Assim, vamos realmente olhar com isenção. Greta, eu vi que você riu, você é de família grega aí, né? Eu sou. Sobre isso. Meu pai minha família é grega por parte de pai, grega. E minha mãe é paraibana, então eu tenho a mistura aí todos esses deuses. Os brasileiros e os gregos. Muito bem. E aí, assim, o que predomina na sociedade hoje em dia, e quando eu digo predomina para o bem e para o mal. Predomina para o lado do preconceito, e às vezes até de tentar inibir as outras religiões, e predomina, assim, no sentido de maioria, e não que a maioria deva calar a minoria, né? São as tentativas de associar o sobrenatural a um Deus único, o monoteísmo, né? Teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo. São o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, o judaísmo, a religião dos judeus ou hebreus, começada por Abraão, né? A cena típica do patriarca que começou a religião hebraica, nos relatos da Torá, os 5 primeiros livros aí da Bíblia tradicional, em que ele é relatado que o Abraão, junto com a Sara, eles não conseguiam ter filhos no meio de um povo politeísta, mas eles acreditavam num Deus único, em Javé, né? E talvez até fossem alvo meio de bullying da época, assim, tá vendo? Você não acredita no Deus da fertilidade, vocês não foram férteis. E naquela época, ter inúmeros filhos era um sinal da bênção dos deuses. Olha aí, Abraão, você não acredita no Deus do vento, no Pazuzu? Ele encheu seu testículo de vento, você não consegue ter filho, ó. E aí ele conseguiu ter um filho, o Isaac. E aí, quando ele conseguiu ter filho, ele teria recebido a mensagem de um anjo, falou assim, Abraão, Abraão, se você ama Javé acima de tudo, ofereça o seu único filho, Isaac, em sacrifício a Javé. O Abraão falou, caramba, meu Deus, eu não entendo muito bem os planos dele, não, né? Mas se ele está pedindo, eu vou fazer o que Deus está pedindo. Olha, parece que essa tradição judaico-cristã é meio testadora da fé das pessoas, né? E dizem que na hora do sacrifício,
quando ele ia dar a apunhalada no filho dele para sacrificar, chegou um anjo e teria parado a mão dele e falou assim: e aí, é pegadinha do malandro. Não falou isso. Mas falou assim, ó. Desculpa, eu não aguentei, gente. Mas falou, não precisa, Abraão, não precisa. Para. Isso, João Kleber, né? Eles não vão entender. Não, vai ser uma piada interna entre a gente. Mas falou, não precisa. Deus já sabe que você é um homem de fé e a sua descendência será tão numerosa quanto os grãos de areia da praia e as estrelas do céu. E aí, é lógico que a descendência não teria só a ver com o número de descendentes diretos, mas com todas as pessoas que são monoteístas na face da terra. E aí o judaísmo, ele segue a Torá. Quem é judeu, quem tem amigo judeu, talvez já tenha ido num bar mitzvah, né? Ou seja, é a primeira vez que um menino judeu lê as escrituras em público, e é considerado não mais um menino, e aí passa a ser considerado um homem. Eles têm muitos candelabros de 7 velas. 7 seria o número da perfeição por causa dos 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, tá? Os livros são enrolados em pergaminhos. E aí isso nos faz ir para a segunda religião monoteísta, o cristianismo. O cristianismo seria quase uma facção. Facção parece quase de coisa criminosa, mas não é. A gente está muito acostumado por causa do PCC, né? Mas uma divisão do judaísmo. Dentro do judaísmo, existe a crença de que um dia Deus, Javé, mandaria o Messias. Ele viria para a terra em forma de homem para trazer a salvação, tá? Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Mas, enfim, Deus mandaria o Messias para a face da terra. No ano 33 depois de Cristo, é lógico, só dá para falar isso depois de que Cristo veio, no governo de César, do Império Romano, veio Jesus Cristo. Alguns judeus acreditaram, falaram, ele é o Messias. Outros judeus falaram, imagina, o Messias ia ser todo poderoso. Se fosse o Messias com um dedinho assim, falava, romanos, virava pó os romanos. Até parece, que esse cara ele foi crucificado, os romanos cuspiram na cara dele. Se fosse o Messias, ele fazia assim, ó, Império Romano virava pó, Até parece que esse cara montado no jumentinho, assim, é o Messias. Falei, não, é porque o cara pregava a paz e o amor. O cara pregava o amor, assim, aos inimigos. O reino dele é um reino de paz e amor. Falei assim, imagina, o cara é mó charlatão. Até parece. Enfim, causou maior divisão lá entre os judeus, porque alguns judeus acreditavam que ele era o Messias enviado. Outros judeus falaram assim, não, o cara até pode ser gente boa, é um barbudinho, assim, gente boa, mas, é só um charlatão, é só um cara... Não é charlatão, o cara é gente boa, mas o cara não é todo poderosão, não, assim, sabe? O cara é só um profeta, é um cara que fala bonito, que até convence algumas pessoas, mas não é o Messias, assim, né? O Messias ainda vai chegar. Alguns judeus continuaram sendo judeus. Alguns judeus acreditaram que Jesus Cristo era o Messias prometido. Os que acreditaram que Jesus Cristo era o Messias prometido fundaram o cristianismo, tá? Falaram, olha, essa imagem, lógico que é a imagem clássica, tá até no meio termo, não tá nem de surfistinho australiano de olhos azuis, mas também não é o Jesus histórico. É o Kurt Cobain. Como que é? Kurt Cobain. E provavelmente é o Jesus mais panegão, assim, né? Com todo respeito. Mas o Jesus da Palestina, gente, provavelmente era um Jesus mais com traços africanoides aí do que com traços de surfistinho australiano, né? Mas do bom pastor, cujas escrituras aí estariam na Bíblia, o Antigo e Novo Testamento.
E aí surge a segunda grande religião monoteísta, que primeiro foi só com a Igreja Católica e hoje em dia derivada nas igrejas protestantes e evangélicas, né? No Oriente Médio, principalmente na Arábia, surge uma religião que não se sentiu atendida pelo cristianismo. Uma religião fundada por Mohammed, que não sei por que cargas d'água em português traduzem para Maomé. O nome do cara é Mohammed, né? Mas tudo bem. O Maomé, que se sente iluminado, se sente atendido pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que teria avisado para Maria que ela seria a mãe de Jesus, fala para os fiéis do islamismo com Maomé e diz que ele deve escrever a palavra de Deus no Alcorão. O Alcorão tem uma frase muito polêmica que diz que os inimigos de Alá, os inimigos de Deus devem morrer. E aí existem duas grandes interpretações. A interpretação dos xiitas, que fala assim, ó, os inimigos de Alá são seguidores de outra religião, de outras religiões, tá? E os sunitas, é lógico que existem mais divisões dentro dos sunitas, que falam assim, os inimigos de Alá são os pecados. A grande maioria dos seguidores do islamismo são pessoas muito tranquilas. São pessoas que falam assim, os inimigos de Deus são os pecados, vamos vencer os pecados. E essa ideia de que quem é islâmico é terrorista, é homem-bomba, é lógico que é toda uma imagem construída, historicamente, porque existem interesses econômicos em regiões ricas em petróleo, tá? E que quando os europeus não querem perder essas regiões, vai se construindo todo um caráter histórico de que elas são pessoas más e que precisam ser destruídas para ficarem com as terras dessas pessoas, depois reforçadas com guerras contra os Estados Unidos. Mas a grande maioria dos islâmicos são pessoas muito pacíficas, tá? Não são terroristas com bombas amarradas em volta do corpo, como a grande mídia passa. Enfim, essas são as três grandes religiões monoteístas atuais e elas têm muitas derivações. Greta, você, assim, se identifica com alguma dessas três? Você é uma mistureba dessas três? Você não se identifica com nenhuma delas? Olha, não sei se eu me identifico, mas por falta de conhecimento, talvez o cristianismo, mas mais por estar indo atrás do rebanho, fazer uma analogia. Mas eu não conheço muito bem as outras. E nesse caso combina, né? Porque você é uma das ovelhas de Jesus, assim. Não, brincadeira. Sim, pois é. Jesus é o seu bom pastor. Sim, nada me faltará. Vamos lá. Só que mesmo essa crença de um Deus único sendo a predominante, aqui no Ocidente, pelo menos, uma angústia persiste. Por que o mal existe se Deus é bom? Se Deus é onipotente, onipotente significa que ele pode tudo. Onipresente significa que ele está em todo lugar. E onisciente significa que ele sabe de tudo. Por que há tanto sofrimento? Porque tantas crueldades foram e são feitas por pessoas que se dizem religiosas. As pessoas que acreditam em Deus vão dizer porque Deus dá livre-arbítrio. As pessoas que não acreditam vão falar assim, porque ele não existe. Tá? E essa é a grande polêmica. O mal continua existindo porque Deus não existe ou porque as pessoas usam mal o seu livre-arbítrio. Essa é a grande polêmica. Essa é a grande polêmica. O mal existe porque se Deus existe, ele é um sádico e permite que o mal fique existindo, falar, vai lá, criança, morre de fome. Ou, vai lá, criança, fica catando lixo, eu não ligo para você. Ou, porque realmente Deus não interfere nas decisões dos seres humanos, porque ele deu liberdade para cada ser humano, inclusive a liberdade de escolher a injustiça social, senão ele teria programado robôs. Muito triste ver uma cena dessa, né? É Deus que permite que isso aconteça? Ou ele dá liberdade e ele torce para que o ser humano escolha o caminho do bem? Assim, muito complicado, né? Você tem alguma opinião sobre isso, Greta? Eu
Eu realmente fico muito em dúvida, muito em dúvida. Eu fico me questionando o que é mal e o que é bem. É algo que eu me questiono muito, muito, muito. O que é visto como mal? Quem criou o mal? Eu faria essa pergunta, sabe? Quem criou o mal e quem criou o bem? De onde vem, né? O que é tido como bem, o que é tido como mal? É algo que eu me questiono o tempo todo. Mas que essa criança não poderia estar nessa situação, não poderia, né? Não, isso não. Isso para mim, isso é uma mazela. Isso é ruim, péssimo. Mas o que é tido como bem e mal é algo que eu me questiono. Alguns pensadores propõem que o universo sempre existiu sem a necessidade de um criador. Um de seus argumentos é que se Deus existe, por que permite tanta injustiça? Eu vou pular uns slidezinhos aqui. Ah, não, desculpa, esse não era para pular. Esses pensadores afirmam que a solução para muitos problemas estaria na adoção de uma atitude mais racional, sem recorrer ao sobrenatural, sem fazer tardes de jejum para eliminar o coronavírus, tá? Assim, não, vamos fazer uma busca por vacinas, não uma tarde de jejum para eliminar o coronavírus, tá? Você é ateu? Sou, graças a Deus. Ah, não, esse é tipo... Já os que defendem a existência de Deus afirmam que tudo funciona perfeitamente para ser obra do acaso. É a teoria do grande relojoeiro, tá? Eles falam assim, se eu te falasse que meu relógio se formou por um acaso, o ponteiro estava voando para cá, as engrenagens para cá, e aí, por ordem do caos, assim, as peças foram se juntando, formou meu relógio e começou a marcar as horas, você acreditaria? Falou, você fumou o quê, hein? Falou, não, foi assim, as peças estavam voando, e aí, assim, no decorrer dos bilhões de anos, as peças se juntaram e formou meu relógio. Falou, não acreditaria. Falei, então, o meu relógio é bem mais simples do que o universo. Não dá para acreditar que um relógio se formou por ordem do acaso, quanto mais um universo, que é bem mais complexo. Então, como não dá para acreditar que um relógio se formou por um acaso, eu não acredito que o universo se formou por um acaso. Eu acredito que precisa ter um ser com maior inteligência que formou esse universo. E esse ser existe desde sempre. Falei, e agora, hein? Eu estou com tendência a acreditar que Deus existe. Por outro lado, os ateus falam assim, por que eu vou acreditar que um ser que sempre existe formou o universo? E por que eu não vou acreditar que o universo existe desde sempre? Eu ganho tempo. Tá jogo duro essa discussão, hein? Muito bem. Eles afirmam que desde a mais complexa galáxia até a mais minúscula célula funcionam com perfeição. Ai, ai, olha as hemácias. Segundo as pessoas que creem em Deus, ele nos deu livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. Acho que agora são os slides que eu vou pular. Gente, independente de você acreditar ou não acreditar, lembra disso, tá? Não é a religião que vai definir o caráter de alguém, não é acreditar em Deus ou não acreditar que vai definir o caráter de alguém. O Chaplin, ele se declarava ateu e fez uma série de obras que ajudaram as pessoas a serem mais sensíveis e lutarem por uma cultura de paz. O Hitler ia na missa todo domingo, e você sabe as atrocidades que ele fez, tá? Você pode ser um ateu que contribua muito para o bem da humanidade. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, que acredite muito em Deus e que faça a humanidade ser um lugar horrível para se viver, tá? A sua religiosidade ou não diz se você é uma boa pessoa ou não, tá? Você precisa de muitos outros fatores para a gente saber se você é uma boa pessoa ou não, tá? São esses slides que eu vou pular. Só um pouquinho. Isso era de outro assunto. O Dalai Lama, grande líder do budismo internacional, né? Foi perguntado uma vez sobre qual era a melhor religião. A Greta e eu achamos que é melhor completar essa pergunta, né, Greta? Sim. Ou não religião, né? Isso. Ou falta de religião, assim. Inclusive, você não acreditar em nada, né? Então, vamos supor que a pergunta fosse assim: qual é a melhor religião ou ausência de fé? E ele deu uma resposta muito bonita.
A resposta dele foi assim: não importa a sua religião ou ausência de fé, desde que ela te torne um ser humano melhor. Se ela te tornar um ser humano melhor, essa foi a escolha certa. Você é ateu e isso te fez virar um ser humano melhor, a sua crença na razão te faz ser um ser humano melhor, isso é bom para você. Você é judeu, espírita, islâmico, hindu, budista, cristão, e isso te faz ser um ser humano melhor, isso é bom para você, tá? É isso que a gente queria passar hoje, Greta. Eu estou no limite do meu horário aqui para outra coisa, para a aula de Aikido. Você quer encerrar com alguma mensagem para eles? Eu gostei muito desse bate-papo. Eu também gostei, espero que ajude a discussão de vocês e se divirtam, porque tem muito pano para manga, né? Esse assunto é um assunto que não tem fim. E por isso que eu acho que ele é tão instigante, porque a gente talvez nunca chegue numa conclusão, mas vamos tentando. Gente, era minha obrigação gravar essa aula, tá? Da Greta foi extrema generosidade dela. Ela tem 300 mil marmitas, tá? Da Maculata Cozinha. Gente, encomendem. Ó, merchan, terminando. A aula de hoje foi um oferecimento da Maculata Cozinha. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Foi uma aula para mim. Para nós todos. Gente, um grande abraço. Tchau, valeu, tchau. Gente. Obrigado, Greta. Obrigada a você, Fernando. Vou desligar aqui. Também. Vou sair. Tudo bem? Tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.